Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre pescados e derivados. O grupo é composto pela Carla, Carolina Magno, Emily, Érica, Yara e Melanie. Bom, os pescados eles são considerados peixes, crustáceos, moluscos, desde que sejam destinados à alimentação humana, seja em água salgada ou água doce. O pescado ele pode ser comercializado de forma in natura ou industrializado. A forma in natura é o pescado recém-capturado, que é submetido à refrigeração e adquirido ainda cru. A industrializada, ela sofre algum processo de manuseio. Os pescados eles são ricos em ácido graxos e ômega 3 e sofrem algumas etapas de processamento, como a lavagem, principalmente com água gelada, a descamação e descabeçamento, a evisceração, que é a remoção de partes que reduzem a qualidade do produto, e a filetagem, que é o mais procurado no mercado. Essas são algumas formas de processamentos. Ele é sempre executado manualmente com variedades de faca. E aqui são algumas formas de descabeçamento do pescado. Alguns alimentos processados é a carne defumada de peixe, o hambúrguer de peixe, patês, empanados como nuggets e quibes e carne marinhadas. Nós temos aí a composição química dos pescados, sendo a água como o maior constituinte do peixe, pode apresentar grande influência na qualidade da carne e pode também afetar seu sabor, coloração, textura e suculência. As proteínas elas são divididas em sarcoplasmáticas, miofibrilares e insolúveis ou do estroma. O pescado ele tem um tecido conectivo de baixo teor, facilitando o processo de mastigação, muita facilidade de rompimento da carne e que se degrada com mais rapidez em temperaturas mais baixas, e é também um estimulante gástrico. Os lipídios, eles têm variações importantes no conteúdo de gordura do pescado, que vai depender da dieta alimentar do peixe, da temperatura da água, da época do ano, a salinidade da espécie, o sexo do pescado e a parte do corpo que é analisada. Os lipídios também têm variedade maior de ácidos graxos, como já foi falado, que são gorduras mais ricas em ácidos graxos, maior que na carne bovina. Por isso que o peixe é considerado uma carne mais saudável. Os sais minerais são ricos em sais minerais também. As vitaminas, ricos em vitaminas lipossolúveis, complexo B, vitaminas também lipossolúveis A e D. Na análise dos constituintes, nós temos a estrutura corporal do peixe, que é simétrica, cabeça, corpo e cauda, músculo estriado, branco, na carne branca e clara é mais abundante, a carne vermelha e escura do peixe está abaixo da pele e da linha lateral. As variáveis de composição química são as espécies, idade, estado fisiológico, época e região da captura. Essa tabelinha de constituintes, mais uma vez, água, proteína, lipídios e carboidratos, é só para definir mais na carne gorda, semi-magro e magro. A água continua tendo a maior percentual. Bom, então alguns dos aspectos importantes para evitar possíveis contaminantes são a conservação, a manutenção e o controle de qualidade dos pescados e derivados, pois é desse conjunto que vai depender a qualidade do produto final e minimizar qualquer tipo de contaminação que pode ocorrer no decorrer do caminho. As fontes mais comuns de contaminação dos pescados e derivados são o próprio manipulador, o armazenamento, o processo de comercialização ou até mesmo na captura dos pescados e derivados. Então, as práticas de higiene do manipulador e a limpeza do barco, elas são extremamente necessárias, para evitar uma contaminação cruzada no pescado. O manipulador ele deve ser examinado periodicamente para não contaminar o alimento com alguma eventual enfermidade, considerando que o homem é o principal responsável pelas doenças alimentares. Outra coisa importante é o modelo do barco e seu material, porque suas superfícies vão entrar em contato com o alimento. Então, é importante que ele seja resistente à corrosão, impermeável, liso, de fácil higienização, porque é onde o alimento vai ser manipulado e armazenado, podendo então contaminar o pescado capturado. Deve ser
deve-se lavar o barco e o local de armazenamento, que são convés e porão, a fim de evitar a contaminação por fungos e bactérias. Já nos estabelecimentos comercializadores, os pisos, paredes e tetos devem ser construídos de material resistente, impermeável, atóxico e de fácil lavagem e desinfecção. O local ele deve ser higienizado antes e após a sua abertura, incluindo os utensílios, mesas, equipamentos e lavagem dos pescados, sendo esses com cloro. E os funcionários devem utilizar luvas, aventais e toucas. Pode passar. O gelo também é um veículo de contaminação microbiana para o pescado, então é importante sempre manter a qualidade da água do gelo em perfeitas condições. E a água que o peixe vai estar também vai interferir. Se é uma água doce, salgada, morna, fria, porque na água salgada há predominância de micro-organismos halófilos, na água doce predominância de fungos. A água morna favorece o crescimento de bactérias gram-positivas e a fria de gram-negativas. E a elevada atividade de água no pescado favorece o crescimento de micro-organismos. Então, é necessário cuidado na estocagem para evitar umidade, porque, caso contrário, as bactérias vão infectar o alimento e produzir estragos em sua aparência. Também vão encurtar o tempo de consumo, vão alterar o sabor. Bom, então, durante as fases de processamento, os contaminantes mais comuns encontrados no peixe são as pseudomonas, bacilos, micrococos, coliformes, salmonella, staphylococcus, shigella e clostridium botulinum, que, conforme nós vimos na aula, produz a toxina botulínica, que causa paralisia e botulismo, e é extremamente perigosa, podendo levar à morte. As bactérias elas vão produzir toxinas associadas a intoxicações alimentares que vão ser provocadas pela própria toxina produzida. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a autólise, que é um processo espontâneo pelo qual a célula se autodestrói. Então, logo após a morte do peixe, as enzimas presentes no suco digestivo do aparelho trato gastrointestinal vão agir degradando a parede do intestino do peixe. E é aí que entra a ação microbiana, porque essa degradação da parede do intestino vai facilitar a passagem dessas bactérias, desses micro-organismos do conteúdo intestinal para o tecido muscular do peixe, dando início ao processo de deterioração microbiana. E essas bactérias, elas vão provocar a degradação de alguns aminoácidos, como, por exemplo, a histidina. E a descarboxilação da histidina vai formar a histamina, que, como a gente viu na primeira aula, ela é um grande potencial tóxico. E ela também pode descarboxilar outros aminoácidos, que vão gerar outras aminas biogênicas, que podem potencializar ainda mais a ação da histamina. A intoxicação por histamina, nos casos mais graves, pode ter quadros de broncoespasmo, levando a uma dificuldade respiratória, podendo levar até a morte desse indivíduo. A gente tem também contaminantes químicos, alguns compostos orgânicos e inorgânicos, e compostos no processamento, como as nitrosaminas, que são compostos altamente cancerígenos, e contaminantes relacionados com a aquacultura, como, por exemplo, os antibióticos e hormônios. Aqui a gente tem uma ilustração sobre as características sensoriais. Os olhos do peixe, eles devem estar transparentes, brilhantes e salientes, ocupando toda a órbita. Não devem estar turvos, como está mostrando nessa segunda imagem. E aqui a gente tem a imagem do peixe muito fresco, e embaixo a gente pode ver o início da deterioração e o peixe já deteriorado. Então, como forma de enriquecer nosso trabalho, a gente trouxe uma notícia para compartilhar com vocês que repercutiu muito no nosso país esse ano. Então, foi em fevereiro, algumas pessoas elas adquiriram a síndrome de RAF, que é vulgo a síndrome da urina preta, não sei se vocês já ouviram falar. Então, essas pessoas elas apresentaram essa síndrome após a ingestão
de um peixe do tipo arabaiana. Então, essa síndrome ela é provocada por uma toxina que vem do peixe, que o peixe produz. Essa toxina ela é proveniente da alimentação do peixe, né, com algas, e daí essa toxina fica concentrada na carne do peixe. Ou então, pelo mau acondicionamento de temperatura ideal da carne desse tipo de peixe. Então, as pessoas, elas consumiram esse peixe e começaram a apresentar dores musculares intensas e rigidez nos músculos. E até uma mulher de 31 anos veio a falecer por insuficiência renal, porque essa toxina, ela também pode se concentrar no rim, sendo absorvida pelo rim, e se ela não for tratada rapidamente, ela pode, inclusive, gerar insuficiência renal e levar à morte. Um dos principais métodos é através da determinação do nitrogênio das bases voláteis totais. Esse método, ele é um procedimento analítico que ele é simples e de baixo custo. Ele é utilizado principalmente como indicador de qualidade, do grau de frescor e também da conservação do pescado. Ele consiste na quantificação de compostos de baixo peso molecular, como a trimetilamina, como eu vou falar logo abaixo, e a concentração máxima permitida no Brasil, segundo a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, é de 30 miligramas de nitrogênio por 100 gramas para o pescado fresco. Aí agora eu vou estar falando um pouco sobre a trimetilamina, que ela é encontrada em pequenas quantidades no pescado fresco. Os níveis de trimetilamina, eles são tradicionalmente determinados em estudos sobre o armazenamento de peixes em gelo, e a produção de triletilamina em peixes durante o armazenamento a frio, ela pode ser utilizada como indicador de atividade bacteriana, já que o nível desse composto, à medida que a atividade aumenta, o nível também vai estar aumentando, e ele também é responsável pelos odores que surgem à medida que a atividade bacteriana vai aumentando. E a legislação brasileira, ela estabelece o valor de 4 miligramas de nitrogênio por 100 gramas de músculo para a trimetilamina. Pode passar. Outra análise também feita de proteínas através do método Cajadal, se baseia no aquecimento de amostra com ácido sulfúrico. Também a análise da cinza, que é feita pelo método de gravimétrico, é o produto que se obtém após o aquecimento da amostra, utilizando a fórmula abaixo. A umidade também é utilizado o método de gravimétrico. A umidade está relacionada com a estabilidade e qualidade da composição. O lipídio também é utilizado o método de gravimétrico e está relacionado à avaliação do valor nutritivo, utilizando também a fórmula abaixo.